Trump, o liberal só para os outros e atual presidente dos Estados Unidos, decidiu intervir na economia e taxar produtos dos vizinhos, do Canadá e do México, em 25%, que ele tirou assim do bolso dele. A medida passa a vigorar a partir de amanhã, 1º de fevereiro, e mais uma vez a gente vê que o livre mercado só é bom para os outros países, não para os Estados Unidos, o país da liberdade. Vamos saber mais sobre isso com o nosso maravilhoso Bruno Silvestre aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Salve, doutora Ana. É, isso aí, estava esperando que meu microfone não me cortasse dessa vez. Boa tarde de novo, Bruno Silvestre. Vamos falar aí do Trump fazendo suas trumpistas. Exatamente. O que está acontecendo, né? O Trump, ele primeiro veio com aquela declaração de que ia taxar a China, que seria uma das primeiras coisas do seu mandato, que ele ia assinar o documento, junto com a libertação daquela galera do Capitólio. Mas aí o que acontece? Ele deu perdão para o pessoal do Capitólio, viu que não tinha força para taxar a China, deixou para lá e agora declarou que vai taxar o Canadá, e a ordem que ele diz, né, ter assinado vai entrar em vigor amanhã e vai fazer com que o Canadá tenha uma taxa sobre seus produtos e serviços de 25%. A mesma coisa para o México. O Canadá já disse que vai ter reciprocidade, vai ter resposta e vai ter taxação de produto estadunidense. Agora, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, o Trump ele não conseguiu declarar a guerra comercial que ele queria contra a China. Aí ele agora está indo contra os vizinhos. O pior de tudo é o seguinte, o Canadá pode ter lá seus defeitos, mas você vai querer criar uma guerra comercial econômica com o Canadá, que está ali, que não tem nada a ver com os seus probleminhas. Mano, é só muita loucura para cima do que o Trump está fazendo. Ele quer chamar atenção, ele quer, digamos assim, intervir na economia, e aí a gente está mostrando que livre mercado não existe, é uma farsa. E o Trump está aí para provar isso. E o que eu quero agora é pegar a primeira matéria, Ana, que a gente agora vai fazer um bate-bola entre as duas matérias. A primeira falando o que aconteceu e a segunda a resposta. Bora lá. Do Estadão, Trump confirma tarifa de 25% para México e Canadá e sinaliza também taxar a China. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou tarifas de 25% para os produtos provenientes do México e do Canadá, que começaram a vigorar já neste sábado, 1º de fevereiro. Trump também mencionou que os Estados Unidos estão em processo de aplicar tarifas à China e afirmou: o país asiático precisa parar de enviar fentanil, um opioide, para o nosso país e matar nosso povo. De acordo com o presidente, esse será o motivo para que as tarifas sobre a China sejam implementadas em breve. Caraca! Após o anúncio da medida, nesta quinta-feira, dia 30, o dólar ganhou impulso nos mercados globais. Eu me pergunto se era esse o objetivo. Trump disse que ainda não ter definido. Tá esquisito o texto, hein? Peraí. Trump disse ainda não ter definido se incluirá na medida o petróleo desses países. Podemos ou não, disse o presidente aos repórteres no Salão Oval da Casa Branca. Vamos tomar essa decisão provavelmente hoje, quinta à noite. Trump disse que sua decisão se baseará no fato de o preço do petróleo cobrado pelos dois parceiros comerciais ser justo, embora a base de suas ameaças de tarifa se refira ao fim da imigração ilegal e ao contrabando de produtos químicos usados para o fentanil. Até aí tá bom, Ana. Eu acho que a gente já pegou a margem, né, do que o Trump está fazendo. Ele estava declarando essa taxação. Você vê que ele fala, não, eu posso taxar a China. Pode, mas era a primeira coisa que você ia fazer, foi só o Xi Jinping dar uma ligadinha para você, que você ficou quietinho. Então, assim, essa guerra econômica não vai funcionar dessa forma. É engraçado ele dizer, não, que o opioide está matando nossas pessoas e tudo mais. Se ele se preocupasse com as pessoas, ele ia se preocupar
com a situação do sistema de saúde. Se ele se preocupasse com as pessoas, ele ia diminuir a quantidade de armas. Porque aquele negócio, a quantidade de serial killers e pessoas que têm acesso a armas de forma muito fácil e a utilização delas, inclusive em escolas, isso ele não fala nada. Então, ou seja, essa argumentação dele dá para saber que é uma falácia. Então, assim, o que a gente tem nesse momento vai começar uma guerra comercial, porque o Canadá, ele exporta a maior parte dos seus produtos e serviços para os Estados Unidos. É o seu vizinho direto, seu maior parceiro comercial. Imagina você, de um dia para o outro, você ter 25% de taxa nos seus produtos e serviços. E isso, o que vai acontecer com isso? Olha só que legal, né? O Trump, essa taxa vai chegar, quem vai ganhar isso é o governo, ou seja, o governo vai ganhar esse dinheiro de impostos e o consumidor final perde. Então, perde o país exportador, perde o consumidor e ganha o governo, entre aspas, liberal, que vai ganhar todo esse imposto em cima dessa taxação. Olha só que bonito, né? Alguém que preza pelo livre mercado, não só regulando a economia, como querendo criar caixa para o governo com exportação de país amigo. É muita loucura junta. Então, assim, aí agora eu quero pegar a outra matéria que vai fazer um paralelo com isso, que é justamente o que o Trudeau, né, o responsável, né, pelo Canadá, ele vai se manifestar. Diz lá, Isto é Dinheiro. Trudeau diz que Canadá responderá a tarifas dos Estados Unidos e alerta para tempos difíceis. O Canadá responderá imediatamente se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levar adiante a ameaça de impor tarifas, disse o primeiro-ministro Justin Trudeau, na sexta-feira, alertando os canadenses de que eles podem enfrentar tempos difíceis. Trump estabeleceu o prazo de sábado para aplicar tarifa de 25% sobre as importações do Canadá e do México. Ele diz que quer uma ação mais forte para barrar o fluxo de imigrantes ilegais e o opioide mortal fentanil para os Estados Unidos. Trudeau, falando a um conselho consultivo sobre as relações Canadá-Estados Unidos, disse que o país está em um momento crítico. Aspas, estamos prontos com uma resposta proposital, enérgica, mas razoável e imediata. Não é o que queremos, mas se ele seguir em frente, também agiremos, afirmou ele em comentários televisionados, acrescentando que todas as opções estavam na mesa. O Canadá envia, atenção, 75% de todas as suas exportações de bens e serviços para os Estados Unidos, e a economia seria duramente atingida pelas tarifas prometidas por Trump. Não vou amenizar, nossa nação pode estar enfrentando tempos difíceis nos próximos dias e semanas, disse Trudeau. Sei que os canadenses podem estar ansiosos e preocupados, mas quero que eles saibam que o governo federal e, de fato, todas as ordens de governo os apoiam, declarou Trudeau. Exatamente. Aí você vê como é a postura de um país com um presidente mimado e um país que tem um primeiro-ministro com um pouco de bom senso, no mínimo, né, para se falar. Porque o grande ponto a resposta canadense, ela pode vir com a taxação de produtos dos Estados Unidos, mas também pode vir com alternativas, por exemplo, como, quer saber? Então eu não vou vender o produto X para você, eu vou vender para a China. Seria muito engraçado se o Canadá começasse a analisar os países do BRICS como potenciais compradores de determinados produtos. Então seria muito curioso isso acontecer. Então, assim, obviamente que o BRICS não tem tanta força para consumir ou para comprar todos os produtos ou aquilo que o Canadá se propõe a vender, porque há uma tratativa e há um ciclo de comércio internacional, ainda mais com países vizinhos, em que é muito fácil o transporte. Então, isso acaba barateando os procedimentos. Ao meu ver, o Trump ele pode tá tentando fazer uma aposta, né, de all-in para ver até onde o Canadá vai, para ver até onde eles conseguem barganhar. Mas o problema é você fazer declarações de guerra comercial sem achar que vai ter consequência,
é complicado, porque a mensagem que o Trump está dando para o mundo é: nós somos um país não confiável. Aquilo que não for bom para mim, os outros vão se prejudicar. Então, eu acredito que essa declaração do Trump, ela mostra algumas coisas. Para o BRICS, mostra que está no caminho certo. Primeiro ponto. Para o Canadá, é um perigo à própria economia nacional do Canadá e eles vão ter que encontrar alternativas. E para a direita brasileira, é mostrar que o Trump é um protecionista. Então agora estão autorizados a chamar o Trump de comunista, já que é assim que eles gostam de fazer, né? Então, assim, não dá para chamar o governo protecionista de governo liberal. Então, já chama aí o Trump de comunista, porque não dá para você achar que um governo que quer regular a economia é um governo liberal. Não é, tá certo? Os conceitos de liberdade econômica, eles vêm de outra linha, que não a do protecionismo, como o Trump está fazendo. E eu acho que essa vai ser a parte divertida, digamos assim, do desenvolvimento dessa história, porque o Trump ele está agindo como um estadista protecionista. Isso é muito interessante. Eu tô rindo aqui, porque aqui no chat o Gilberto tá dizendo já não é confiável há muito tempo, e é verdade. Né? Os Estados Unidos já não são confiáveis há muito tempo. Agora, Bruno, sobre esse último ponto, eu entendo, concordo plenamente. No entanto, eu tenho cá comigo a impressão de que a coerência, ela absolutamente não é necessária para a galera que quer apoiar alguém como Trump, como o Bolsonaro aqui, ou enfim, esses caras todos de extrema direita. Coerência, ela não é um fator, ela simplesmente não é um fator. Então, o fato do cara estar fazendo uma coisa que é completamente contra o princípio daquilo que eles dizem defender, né, como liberalismo, o que quer que seja, eu não acho que isso vá, de fato, abalar a percepção das pessoas a respeito dessas figuras. Mas o que eu acho interessante é como isso, para mim, olhando, né, também sempre por um viés da comunicação e enfim, da semiótica da coisa, como o discurso do Trump, ele, para mim, é um discurso de alguém que tá numa situação ruim, então tá tentando estufar o peito e se fazer de mais forte do que é, porque de fato o que todo mundo está vendo é que os Estados Unidos estão em declínio, né? Em relação ao mundo, há uma troca de forças acontecendo, e o que eles estão tentando fazer é dar o último no desespero. Não, eu vou enfrentar, vou dar porrada, eu vou fazer, vou provocar, vou trocar o nome disso, vou taxar aquilo. Veja, a gente viu aqui, perto da gente, o Milei fazer isso na Argentina. Não, eu vou taxar, eu vou impedir, eu vou bloquear. Daí chega na hora que assumir, pois é, então. Assim, né? Olha lá um disco voador, sabe? Dá aquela disfarçada. O Trump tem menos oportunidade de olha lá um disco voador, né? Porque o que ele fala tem um pouco mais de impacto nesse sentido. Então ele talvez sofra mais essas consequências. E o que vai... Para mim, da forma como eu estou olhando agora, ele está dando a chance perfeita do mundo se reorganizar, deixando os Estados Unidos para lá. Valeu, Trump. É isso aí, concordo plenamente. E aquele negócio, a gente vai juntando fatos, sabe? Uma vez uma pessoa chegou para mim, Bruno, me diga um crime que o Bolsonaro cometeu. Eu falei, claro, no primeiro dia de governo, ele tirou um órgão de fiscalização de um ministério para o outro, para o filho dele não ser investigado. Ele, mas aí é filho e tal, eu quis defender, ou seja, eu estou mostrando fatos. Então, ou seja, esse é um dos fatos que eu vou gostar de colecionar. Não, o Trump está sendo protecionista. Então, ou seja, isso, para a galera que gosta de frases curtas, toma aí uma. É bom, plaf, na cara, assim, é bom. É bom exato. De vez em quando. Ficamos por aqui, doutor Bruno? Ficamos por aqui, Trana. Bora lá, chat. A gente volta em instantes com mais notícias do dia no nosso plantão. Beijos.